Olá! Estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, não é? Mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate, muito mais informação para você. Sempre neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e, claro, do debate aprofundado dos temas, dos assuntos que formam a pauta, né? Aqui da cidade, da região metropolitana e do país, né? Infelizmente não conseguimos nos livrar, né, do Covid-19, nem do coronavírus. Já havia essa previsão por parte aí da comunidade científica, da comunidade médica e, lamentavelmente, como a gente vem discutindo e debatendo aqui todos os dias, né, e quase que implorando para as pessoas usarem as máscaras, né, o álcool em gel, não se juntarem demais, né, mas infelizmente a coisa não caminha por aí, né, os problemas são inúmeros e os casos vão aumentando, os índices de morte também vão se sucedendo, os números de mortes, e a gente tem essa preocupação toda. É uma decisão já do prefeito de Guarujá, né, o prefeito Walter Suma, de proibir cadeiras, guarda-sol, né, e em outras situações também, esporte coletivo, né, nada disso está permitido, está tudo proibido aqui para frente nas praias de Guarujá. A pessoa pode frequentar a praia, pode comprar lá a sua bebidinha, a sua cerveja, a sua caipirinha junto aos ambulantes, mas não pode formar lá as famosas rodinhas, né? Pode mergulhar, sem dúvida nenhuma, caminhar pela hora da praia e, claro, tudo isso usando máscara, menos o mergulho, evidentemente, aí a pessoa pode tirar a máscara, claro, né? E mergulhar à vontade, né? São determinações, né, municipais que, me parece, vão acabar sendo seguidas por todos os outros municípios aqui da nossa Baixada Santista em relação às praias, né? Senão o cara não vai lá, vai acabar vindo aqui, não vem aqui e vai na outra, né? Aí a coisa fica realmente muito complicada e muito difícil. Vamos aguardar aí pelo processo de transição em Santos, em São Vicente, enfim, outras cidades, Praia Grande também, há mudanças de prefeitos, né? Não tão bruscas, né, como aconteceu em São Vicente, mas sempre há mudanças e é preciso a gente acompanhar o que é que os sucessores, né, que vão tomar posse, os eleitos que vão tomar posse em 1º de janeiro, vão fazer, não é? Se é que os atuais não podem tomar já a decisão, né, e de acordo, né, com o pensamento daqueles que vão assumir em janeiro. Segunda a sexta, sempre a nossa reprise também, para você acompanhar às 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Ponto de vista que conta hoje com o nosso Fernando Chagas, cientista político, né? Sempre antenado aí com os assuntos mais importantes da cidade e do país. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Antes de falar um pouco do coronavírus ou da Covid, que tem uma vacina que já vai ser aplicada no Reino Unido não, mas na Inglaterra. Gostaria de falar um pouco da minha época de infância. A minha época de infância, eu assistia muito Paladino da Justiça. Paladino da Justiça chegava no final, aqui os cinegrafistas são novos, não viram. Paladino da Justiça chegava no fim do filme e sempre tinha um recado ético para o telespectador. Por que eu estou falando do Paladino da Justiça? Eu estou até imaginando quem seja. O Paladino da Justiça brasileiro, involuntária ou voluntariamente, ele condenou um adversário forte do atual presidente na campanha eleitoral. Ele condenou e praticamente tirou esse candidato forte do atual presidente da eleição. Isso é um fato, não estou dizendo se foi voluntário ou involuntariamente, isso é um fato. Depois desse fato, dele ter alijado, junto com o Tribunal Regional Federal, esse Paladino da Justiça se tornou ministro da Justiça. Não ficou muito tempo no governo e agora ele vai para uma empresa de consultoria para justamente fazer consultoria para uma empresa que defende a recuperação judicial de três empreiteiras que ele quebrou, de 3 empreiteiras que ele condenou. É legítimo? Pode até ser legítimo, não é ético. Não é esse o papel de um ex-juiz, de um ex-ministro, ir para uma empresa particular. Pode ir para uma empresa particular, pode ganhar muito dinheiro numa empresa particular, mas não vai dar subsídios para a recuperação judicial das empresas que ele condenou. Então, pode ser legal, pode ser legítimo, tem todo o seu direito de ganhar o seu dinheiro, mas cá entre nós,
não é nada ético. E ele tem decepcionado, inclusive, aqueles que o sempre defenderam. E até num determinado momento, eu o defendia. Mas no momento que ele foi ministro e no momento que ele vai para uma empresa particular para ajudar a defender as empresas que ele quebrou, fica aí um ponto de interrogação sobre a conduta ética desta pessoa. Que é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, né, que tornou-se sócio-diretor, não é, da empresa, uma consultoria norte-americana, Alvarez, né, Alvarez e Marsal, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome dessa empresa, que já faturou 17 milhões e 600 mil reais com o processo de recuperação judicial do grupo Odebrecht, né? É uma coisa realmente muito difícil, muito complicada, né? O Moro se desviou completamente do caminho do paladino da justiça, né? Deixou que o sucesso subisse a cabeça, nunca deveria ter deixado de ser juiz, né? Bom, deixou de ser juiz, tudo bem, é uma situação que cabe a ele, né? Tomou essa decisão, virou ministro do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro e agora tudo isso que o Chagas falou, tudo isso que o Chagas colocou é a pura realidade, nada de ilegal, mas a questão ética, a questão moral, aí fica um ponto de interrogação gigantesco, né? Bom, conosco também mais uma vez o nosso Aldo Santos Pinto, ele que é o gerente jurídico da Santa Casa da Misericórdia de Santos e também sempre aí atento aí às questões importantes da região e do país. Prazer revê-lo, Aldo. Prazer é meu, Boturão. Obrigado. Fernando, prazer revê-lo também uma vez mais. Muito boa tarde ao telespectador que acompanha e vem acompanhando as notícias ligadas também aí ao que vem acontecendo com a Covid, né? Nós tivemos ontem informações no estado do Rio de Janeiro, eu tenho família que mora no Rio de Janeiro, eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro, e a ocupação dos leitos hospitalares no Rio de Janeiro, nesses tempos de retomada, de crescimento aí, de resultados positivos de Covid, ela está beirando 100%. Quando se fala que a ocupação ela atingiu 90% a 93%, eu não tenho dúvida que já é algo em torno de 100%, isso lá no estado do Rio de Janeiro. Ontem, num evento... Ou seja, tem gente à espera, né? Eu acho que é esse o cenário que nós estamos vendo e com certeza fruto de um descontrole, de um afrouxamento, não só das regras, mas do comportamento de cada um, né? A somatória daquilo que todos estão fazendo certamente está resultando nesses acontecimentos no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, pelo que nós entendemos ontem, durante um evento que houve ontem, o secretário de Saúde do Estado disse que a taxa média de ocupação do Estado de São Paulo ela beira 50%, 55%. É algo ainda, evidentemente, bem tranquilo, mas não motiva que nós afrouxemos as nossas condutas, né? Acho que o aumento de casos, ele certamente, hoje, o aumento de casos de hoje é fruto de atitudes que nós todos estamos tomando nos últimos 15 dias, pelo menos. Então, acho que se nós gostaríamos de ter um Natal mais tranquilo, um Réveillon mais tranquilo, nós temos que retomar o nosso controle em termos de segurança, usando sempre a nossa máscara em locais públicos, usando sempre o álcool gel quando não estivermos perto de um acesso a uma higienização das mãos com água e sabão, né? E nós não podemos também voltar a aglomerar. Esta é a recomendação que eu acho que todos devemos seguir. Sem dúvida, né? Aquilo que a gente vem aqui pregando, né, no ponto de vista, né, sempre, né, desde que começamos a conviver com o coronavírus e a entender o tamanho da encrenca que nós estamos todos envolvidos. Marco Santana na ponta lá, atento às redes sociais, às informações importantes que vão surgindo aí durante o programa. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Só para reforçar essa imagem do paladino da justiça que o Fernando Chagas ilustrou muito bem, eu vou lembrar aqui um trecho da transcrição daquelas conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil, na famosa Vaza Jato, que era um diálogo ali num grupo de procuradores da Lava Jato, quando o juiz Sérgio Moro anunciou que iria aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro e ser ministro da Justiça. Há uma procuradora lá no meio do diálogo, os procuradores foram praticamente unânimes dizer que o Sérgio Moro cometia um erro ao aceitar esse convite
E lá no meio da conversa, no debate, uma procuradora fala assim, olha, eu vejo que o Sérgio Moro só tem três alternativas, só vejo 3 alternativas que o objetivo dele. Ou ser candidato a presidente da República, ou ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então ganhar muito dinheiro. E parece que é o que está acontecendo agora. Demorou um pouco aí, mas finalmente o Brasil acaba sabendo quem que é realmente o tal paladino da justiça. Eu quero convidar você a participar também do programa, a mandar sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, né, diariamente com a gente. Você sabe muito bem, o programa acaba às 14h30 ao vivo, não é? Entre as 2h30 e a reprise, que é às 8h. Você sabe que coisas inacreditáveis acontecem na confusa República Brasileira, né? O presidente Bolsonaro disse ontem que pode haver um colapso energético no país, né? Ótimo. E aí aumenta a conta de luz e todos nós vamos pagar a conta. É realmente fantástico, né, que acontece na República Brasileira. Bom, os números da Covid, né, lamentavelmente a nossa tabelinha, triste tabelinha do dia a dia, Santos 25.889 casos, 791 óbitos, Baixada Santista 70.837 casos confirmados, 2.450 pessoas perderam a vida pelo Covid, como fazemos diariamente. Deixamos aqui a nossa solidariedade a todos os parentes, né? Todas as pessoas que perderam amigos próximos nessa situação toda. No estado de São Paulo, 1.250.590 casos, 42.290 óbitos. No Brasil, 6.388.526 casos confirmados, 173.862 óbitos. A gente sabe que esses números estão subdimensionados, né? Porque se aqui em Santos a gente tem um percentual de testagem bastante razoável, para o Brasil afora a gente sabe que não é assim, né? Há uma diferença muito grande, muita gente que faleceu em casa, não se sabe exatamente se foi Covid, se não foi, então muitos casos foram de Covid, outros tantos não foram, mas evidentemente que o número é maior do que esse que se apresenta aqui, com certeza estamos na faixa dos 200 mil, infelizmente, né? Daí para cima, né? 200 mil pessoas praticamente mortas por uma doença em 8 meses? 8 meses. Pode ser isso? 7 meses, né? 9 meses, vai, de março até aqui, 9 meses. Estamos em dezembro já, né? Nunca conta. E número de acidentes fatais, de gente que morre por câncer, gente que morre de tuberculose, gente que morre de tudo, né? De acidentes de trânsito, né? Acidentes de trabalho. Pode fazer aí a comparação que você quiser. O Covid ganha disparadamente, né? De qualquer um, né? É um Maracanã antigo, inteiro. Inteiro de Maracanã mortes. cabia 190, dizem que já teve 200 mil, né? Aquele famoso jogo do Paraguai, do né? Paraguai, Brasil-Paraguai, 1-0 gol do Pelé. Mas, aliás, muita gente esteve lá no Maracanã. Acho que todo mundo esteve naquele jogo. Muita gente esteve lá, né? Ou na Rua Javari, né? Na Rua Javari, que o pessoal acompanhou os 5 ou 6 chapéus que ele deu na zaga do Juventus e do goleiro. Também o estádio da Rua Javari, né? Foi inflado naquele jogo, né? Mas o público do Maracanã era perto disso, 180, 190 mil. E os números oficiais, como diz o Chagas, se pegar o Maracanã superlotado dos anos 80, 90, né? É o resultado caótico que nós temos neste momento, né? Você está lembrando muito bem do número de vítimas fatais, sem falar também das pessoas que sobreviveram e ficaram um bom tempo aí incapacitadas para o trabalho, prejuízo econômico, financeiro para o Brasil, pessoas que deixaram de contribuir produtivamente e também o drama familiar, né? Tem uma pessoa na UTI, internada assim, o grau de insegurança, de incerteza, o sofrimento que milhares, talvez até milhões de famílias passaram ao longo desses praticamente 10 meses de pandemia no Brasil. Tem um caso lá em casa, já disse publicamente lá atrás, né? Todos os 4 pegamos, né? Minha mulher, eu, meus 2 filhos e a namorada do mais novo, né? E ela continua sem olfato.
a Eduarda, que é a namorada do meu filho Eduardo, né? Eduardo e Eduarda. Ela continua sem olfato até hoje. Nós pegamos por volta do final de março, Chagas. Foi logo no início. Você lembra, né? Final de março, dia 12 de abril eu tive alta. O caso mais complicado foi o meu e tal, tive que fazer uma tomografia na Santa Casa. Fui lá muito bem atendido, sem dúvida nenhuma. Tomei o azitromicina 7 dias. No terceiro para o quarto dia eu já estava bem melhor, né? Tinha vontade de sair do quarto, essa coisa toda, mas fiquei firme nas 5 noites, né? Mas a namorada do meu filho mais novo, como eu já disse aqui, até hoje ela não consegue ter o olfato recuperado. Tem amigos nossos mesmo, que nós conhecemos, até próximos, eles estão com sequelas até hoje. Um em especial está fazendo, eu nem sabia que existia isso, Aldo, fisioterapia para respirar. Fisioterapia respiratória. Eu não sabia. Pulmonar, né? Pulmonar, eu não sabia que existia isso. Mas, Aldo, já que você tem muito contato com essa matéria, ali na prefeitura a gente recebe pressão de todos os lados. Pressão do sanitarista para fazer restrições às atividades econômicas. Pressão dos empresários para deixar as atividades econômicas. O que eu vejo de uma forma geral, eu acho que você tem mais conhecimento do que nós todos. Não só no Brasil, mas isso aconteceu na França, aconteceu na Itália, na Espanha, até em Portugal. A população parece que não tem muita consciência, isso não só no Brasil, no mundo, muita consciência do perigo que é o coronavírus, e que ainda nós não temos a vacina. E enquanto nós não tivermos a vacina, nós vamos correr esse risco. Qual é a tua visão? Eu vou conversar com você, só com você, porque não tem mais ninguém nos assistindo, né? Porque no momento em que eu começar a conversar com você, e me permita ele chamar de você, sem que isso seja nenhuma falta de respeito, evidentemente. Nós estamos acompanhando tudo isso, Fernando. Eu adiciono, viu, Santana, ao sofrimento. Por exemplo, o pai de um amigo meu faleceu, ele era muito amigo nosso, e nós não pudemos fazer uma cerimônia decente. Ainda. Né? Acho que esse é um sofrimento também que a gente não pode deixar de lado. Né? Mas eu tenho escutado, eu estou falando só com você, o telespectador não está nos assistindo, porque as pessoas vão se identificar com o que eu estou falando e vão achar que eu estou errado, evidentemente, porque todos nós temos justificativas, não são desculpas, são justificativas, que em tempos de pandemia nós estamos entendendo que as justificativas elas tomaram uma força muito grande. Mas diante dessas restrições todas que nós vamos ter que voltar a fazer, limitação de horário e tudo mais, eu ainda vi gente comemorando assim. Estou falando só com você, porque as pessoas que perceberem isso não vão gostar. Nossa, mas que bom que a escola vai continuar ainda presencial. Nossa, que bom que o shopping não vai fechar totalmente. Nossa, que bom que eu vou continuar indo à praia como eu estou indo. Quer dizer, eu não sei em que mundo eu estou vivendo, porque parece que Fernando, estou errado. Eu não estou dizendo aqui para ficarmos enclausurados. Nós temos que voltar à nossa atividade, mas com as restrições e com as observações que os médicos estão fazendo, que a ciência está fazendo. Exatamente. Não é o que nós estamos vendo. Né? Eu não posso falar aqui só do Rio de Janeiro, como eu trouxe aqui os dados que foram divulgados ontem pela mídia. Nós aqui também estamos tendo algum aumento. É evidente que a nossa realidade, talvez, Fernando, eu falo isso, a nossa equipe está preparada, nossa região está preparada para o atendimento Covid, mas não significa dizer que a nossa região está imune. E, ao que parece para algumas pessoas, o que mais importa é aquilo que lhe agrada. A coletividade ou a segurança, a saúde da coletividade está sendo deixada de lado. E o resultado disso, Fernando, e eu estou falando só com você, porque a essa altura tem gente que desligou o canal, porque sabe de quem que eu estou falando, porque está no meu convívio, né? Eu só posso falar daquilo que eu escuto perto daquilo com que eu estou convivendo. Eu acho que a praia, né? Você ir à praia é uma coisa absolutamente natural e saudável. Basta que você use sua máscara, né? E faça caminhada. Caminhada. Não precisa aglomeração, aquele bate-papo, aquele cumprimento rápido, com vai, tá bom, tudo bem e tal, passa e vai. Ah, mas e o pessoal que vive comercialmente na praia, enfim, os ambulantes, tem que ter um regramento para que você pare, né? Tem um distanciamento e você vai lá, toma o seu mate, toma o seu suco, compra uma caipirinha, qualquer coisa desse tipo. Né? Com um regramento, com um distanciamento. Infelizmente não é isso que a gente vê, por mais que as autoridades, né,
venham repicar, o prefeito fechou as praias lá atrás, todos os prefeitos fecharam, enfim, não é? Uma situação que ninguém quer ver de volta, estamos aí na reta final do ano, vem aí o Natal, pode ser uma recuperação, né? Um alento para o comerciante de maneira geral, mas a doença está aí, né? O problema está aí e é grave, é sério, né? Se a coisa se complicar, aí as restrições serão maiores, né? Isso aí sai pior, a emenda que o soneto. Né? E muita gente, nós já discutimos muitas vezes aqui, Aldo, a questão sanitária e a questão econômica. Essa tese não é minha, não. Não é nem tese, é comprovação, é da Mônica De Bolle. A Mônica De Bolle é uma economista brasileira do Instituto Peterson e também do Instituto John Hopkins, esses dois institutos. Ela presta serviço nesses dois institutos. E ela fez um gráfico. Na medida que sobe a contaminação do coronavírus e na medida que demora para descer, faz uma curva, né? Alta. Ela inverte e traz isso para a economia. Quanto mais alta for o pico da curva, mais baixo vai ser a parte baixa. Mais baixa vai ser a parte da economia e mais difícil ela vai recuperar. Então, se ela ficar muito alta aqui, inverte. Ela vai ficar muito baixa na economia e mais difícil recuperar. E ela fez isso não só falando no Brasil, mas nos países que tiveram esse problema. E está se repetindo. Então, é uma coisa que a economia ela só vai responder na hora que a gente resolver o problema da Covid. Não dá para resolver o problema da Covid imediatamente. A Inglaterra, que parece que saiu na frente, semana que vem já vai começar a vacinação. Mas a vacinação para o mundo inteiro vai demorar. Então, o que nós temos que ter? Álcool gel. É vacinação gratuita, hein? Vamos deixar bem claro. O povo inglês vai ser vacinado sem pôr a mão no bolso, que é muito importante. Então, não dá para, Aldo, eu não vejo dissociar uma coisa da outra. Nós vamos ter que resolver as duas coisas em paralelo. Não tem saída, sem dúvida nenhuma. Vamos primeiro intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre uma crítica, né? Estranha que fez aí o ex-ministro Mandetta, especialmente às Santas Casas, né? E aos hospitais filantrópicos, né? Já. Muito bom, estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista, o Fernando Chagas com a gente, o Aldo Santos Pinto e o Marcos Santana, atento às principais informações. E como eu disse antes do intervalo, o Luiz Henrique Mandetta, né, foi secretário de Estado lá em Goiás, né, foi deputado federal, 2 mandatos, né, depois não disputou em 2018 e acabou ministro da Saúde. Então um ministro até meio que oculto, né? Um ministro que aparecia muito pouco, enfim, né? Tinha muito pouca mídia até explodir a questão do coronavírus, enfim, ele ganhar aquela mídia toda, né? Criar aqueles boletins com os seus assessores, importantes assessores, enfim, né? E gerar, né, aquela ciumeira danada no presidente da República, até que acabou sendo demitido pelo próprio Bolsonaro. E aí ficou a impressão que o Mandetta tinha razão, em tudo que falava, até acho que tinha mesmo, né? Nessa questão de combate ao coronavírus, tinha que fazer-se uma união nacional, um pacto nacional. O Mandetta andou viajando aí pelos estados, né, com governadores, com prefeitos das principais capitais do país, enfim. E eu acho que se fosse seguida a linha que o Mandetta propôs, né, acho que a situação não teria chegado onde chegou, né? Mas aí o Bolsonaro não aguentou de ciúmes e demitiu o ministro. Ele saiu por aí fazendo palestras, enfim, né? E a gente tinha uma impressão de o Mandetta ser um cara equilibrado, enfim, né? Num evento que houve aqui, promoção de um outro grupo de comunicação aqui de Santos, ele participou junto com o secretário Fábio Ferraz, secretário de Saúde aqui da cidade, e com Augusto Capô de Casa, que é o diretor, né, executivo, administrativo da Santa Casa da Misericórdia. Aí parece que ele pisou no calo aí das Santas Casas e das filantrópicas. Foi isso, Aldo? Olha, eu acompanhei uma parte do evento, né? E no momento em que se discutia a remuneração que é dada aos serviços que são prestados e contratualizados pelas instituições filantrópicas, e o valor ele é defasado, todos nós sabemos disso. Eu acho que foi infeliz a colocação do ex-ministro quando, não sei se ele tentou generalizar, mas ele estava participando de um evento aqui na região, né? E no momento em que ele fala que o paciente acolhido pelo SUS é maltratado, entra pela porta lateral, ele certamente não conhece o que a Santa Casa de Santos vem fazendo
com a força do trabalho diário dos seus 4.200 colaboradores diretos, né? 600 médicos ligados ao corpo clínico, mais 1.200 outros colaboradores indiretos, comandados pelo provedor Ariovaldo Feliciano, que desde o ano de 2016 vem ouvindo seus colaboradores, ouvindo os pacientes e vem intensificando tudo aquilo que é recebido pelo hospital para a melhora no atendimento SUS. Né? É evidente que nós estivéssemos falando aqui, Fernando, Buturão, Marcos, se nós estivéssemos falando de um shopping center, todos nós aqui já estaríamos visualizando esse shopping center. Como nós estamos falando de um hospital, nós só podemos falar e ter o de acordo de quem está ouvindo essa fala se essa pessoa que está ouvindo está visitando uma pessoa ou se ela passou por algum atendimento SUS e foi lá atendida. Né? Santa Casa investiu, por exemplo, num ambiente de 2.000 metros quadrados, com todos os equipamentos mais modernos, todos os protocolos mundiais médicos, com sala vermelha, salas pré-internação, enfim, que atende inclusive aos serviços que são ligados ao SAMU. O SAMU hoje ele chega numa área privilegiada do hospital e todas as pessoas que, por exemplo, precisam desse atendimento, elas são muito bem acolhidas. Então, a fala desastrosa, feita talvez tentando generalizar o que acontece no país, ele foi ministro de saúde, viajou, creio eu, o país, mas faltou conhecer a nossa região e, em específico, todo o trabalho que é feito por quase 6.000 pessoas, 6.000 famílias diariamente para acolher, sim, principalmente o paciente SUS, porque 60% dos atendimentos feitos pela Santa Casa de Santos são destinados ao paciente SUS. Você sabe que isso eu acho, né, que reforça uma tese que eu tenho, né? Não adianta você centralizar em Brasília o ministro da Saúde para ele fazer política de saúde pelo Brasil inteiro. Não vai conhecer o Brasil inteiro. Ele tem que dar as diretrizes. Não tem como. Como é que você vai fazer na área da educação, por exemplo? Você tem uma cultura, uma necessidade no sul do país, no centro, no centro-oeste, no norte, no nordeste. São condições diferentes. Situações completamente diferentes. São vários Brasis, entendeu? Eu acho que os estados tinham que ter muito mais autonomia, né? Os municípios tinham que ter muito mais autonomia e é isso que o Chagas falou. O Ministério faz uma diretriz, faz algumas amarrações, enfim, nada além disso. Você vê o resultado, a ideia que tem na cabeça o ex-ministro da Saúde, né? Que a gente tem um entendimento que é uma pessoa equilibrada, que tenha conhecimento de causa, saiba o que vai fazer, foi secretário de Estado, conhece saúde pública, as dificuldades, os problemas, mas o entendimento dele em relação ao SUS é isso que o Aldo acabou de colocar aqui, que ele disse nesse evento aí, do outro grupo de comunicações, que é co-irmão nosso aqui. E o SUS conhece, quem trabalha no SUS, quem é funcionário de carreira. Aliás, o SUS, não sei se o Aldo concorda, o SUS salvou o país, né? Se não fosse o SUS... Se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito difícil. Agora, pedir aqui socorro também para o Aldo. Aldo, eu tenho recebido muitas críticas, eu faço assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças. E a gente recebe muitas críticas, às vezes, porque Santos é o que tem mais internações, o que tem mais falecimentos e o que gasta mais per capita, Santos, com o tratamento da Covid. Eu tenho explicado, não sei se eu estou correto, queria que você mostrasse a sua visão, que há um grande número de pessoas do litoral sul e também do litoral norte que vêm para Santos, principalmente para a Santa Casa. Como você vê essa situação de Santos ter, de um lado, salvado vidas, dado atendimento e, por outro lado, recebido essas, não digo críticas, é uma avaliação que fazem, né? E que a gente tem que demonstrar a nossa visão. Eu queria que você mostrasse a sua visão também. É uma coisa absolutamente natural, né? Eu reforço o que já disse aqui em outras oportunidades, porque é a pura realidade. Nunca ouvi do Paulo Alexandre reclamações em relação a isso. Nunca ouvi nem do Papa, ex-prefeito Beto, Davi Capistrano, enfim, nunca vi um prefeito de Santos reclamando dessa situação. Eles sempre dizem que é assim, Santos é a cidade polo mesmo, principalmente na área da saúde, e tem que atender. Agora, evidentemente, que quando vem a cobrança, não é? Dizer, mas morre muito mais gente em Santos, muitos atendimentos em Santos, então isso aqui também tem que ter explicação, né, Aldo? Eu acho que só dizer
a quantidade de casos, por exemplo, em Santos, ele é uma análise capenga, né? Ela não é completa, porque é evidente que a região ela é vista pelos demais moradores das outras regiões, a cidade é vista como uma cidade pujante, como uma cidade que está à frente, como uma cidade que tem uma melhor saúde para atender. Então é evidente, eu não sabia da pergunta, mas eu tenho com certeza dados para lhe trazer, para apresentar ao telespectador, da quantidade de pessoas que são atendidas que não moram em Santos. Né? É evidente que isso, em algum ponto, sobrecarrega. Né? A saúde é universal, né? Mas o atendimento se concentra aqui. Sim, se concentra aqui justamente por isso. Né? É evidente que as pessoas, sem demérito a nenhuma outra região, mas as pessoas já criam a expectativa de que aqui será melhor atendida. Né? É evidente que nós temos aqui, é evidente que também vou falar da Santa Casa, mas nós temos hospitais na região bem aparelhados, bem estruturados, com profissionais também competentes, enfim. Então as pessoas acabam vindo, se direcionando para serem atendidas aqui. Né? Agora, a questão do quanto se gasta, eu não tenho esses dados, eu prefiro não comentar, mas é muito melhor eu ter o que gastar aqui do que faltar e não conseguir atender sequer o munícipe. Né? Então essa balança aí, ela, para ser melhor avaliada, tem que apresentar todos esses dados aí, mas com certeza aqui nós temos um atendimento que acolhe a região inteira. São 9 municípios, né? São 9. São 9 municípios que compõem a região aí metropolitana da Baixada Santista. Não tem custo, né? Salvar vidas é fundamental. E a saúde é cara. Aliás, nesse debate aí que eu citei, né, o Augusto Capô-de-Casa, como eu informei, também estava presente, Fábio Ferraz, Augusto Capô-de-Casa e o Luiz Henrique Mandetta, né? E o Augusto enviou um texto, resposta aí para várias pessoas, eu recebi também, e ele cita lá, né, que o ministro passou, o ex-ministro passou lá pelo Ministério e não conseguiu melhorar, né, a tabela SUS. Desatualizada, de acordo com o Augusto coloca, 17 anos. Eu acho que até mais, viu, Waldo? Você imagina, eu uso um exemplo, mas bem simplório, e as pessoas acabam se identificando. Imagine então que você vai até a padaria hoje, né, e você fala, me dá um pãozinho aí. Ah, tudo bem, não, mas eu quero pagar o pãozinho com o preço de 13 anos atrás. E vai dizer o dono da padaria, mas a farmácia, a farinha aumentou, o salário aumentou. Não, mas não me interessa, eu quero pagar. É mais ou menos isso, ou seja, a remuneração ela é defasada. E posterior e muitas glosas também, né? Também tem isso, né? Como é que hoje nós ainda estamos vendo a Santa Casa honrando todas as suas contas e ainda investindo no atendimento SUS? Graças a um esforço enorme da administração, sob o comando do provedor Erovaldo Feliciano, nós já sabemos disso. Um dos principais nomes aí é o Augusto Capô-de-Casa, e é por isso que ele ficou aí, não ficou satisfeito com a resposta que o ex-ministro deu, porque todos os esforços que a Santa Casa faz com o restante daquilo que é atendimento particular ao plano de saúde, ela investe para manter o SUS de pé. E de pé, não de pé como argumentou, como disse o ex-ministro, mas de pé com bom acolhimento, com equipamentos de primeira linha, né, com treinamentos constantes aos seus colaboradores. E o atendimento aqui, ele certamente é de ponta. Aliás, se me permite, em breve na Santa Casa de Santos terá aí um acelerador linear para ajudar no tratamento ao câncer. Será o segundo aparelho no país. O primeiro, se não me falha a memória, está no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e esse que a Santa Casa já comprou, já adquiriu, está aguardando aí verbas do poder público, inclusive, para fazer a construção da Casa Mata. Ele será o mais moderno do país e será direcionado ao atendimento, né, àqueles pacientes com câncer. Né? Então, é uma visão realmente absolutamente diferente daquela exposta pelo ex-ministro. Diga, Santana. Eu acho, no mínimo, curioso o comportamento do ministro Mandetta. Muita gente acabou beatificando o Mandetta por conta da sua postura no combate à pandemia, até porque ele acabou antagonizando com o comportamento negacionista do presidente Jair Bolsonaro. E aí, vamos lembrar que o Henrique Mandetta, desde sempre, ao longo de toda a sua trajetória política, ele foi um fiel defensor dos planos de saúde. Ele dava um indicativo de que ele preferia que, quanto mais privatizasse o serviço de saúde,
melhor, né? Porque ele sempre foi um lobista dos planos de saúde. E aí, na cadeira de ministro, diante da força da pandemia, ele percebeu e entendeu a importância do atendimento público de saúde, também da capilarização do SUS. Mas em nenhum momento, desde que antes da pandemia, a partir do momento que ele foi ministro da Saúde, eu não vi o ministro Mandetta defender, por exemplo, a revisão da tabela SUS, que está defasada há praticamente 2 décadas. E além disso, eu nunca vi o ministro Mandetta defender mais investimentos em saneamento básico. Pra vocês terem uma ideia, o Instituto Trata Brasil, que faz um levantamento de informações sobre saneamento básico no Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede coletora de esgoto e 20% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Quer dizer, água e esgoto influenciam diretamente na qualidade de vida e evitar doenças. Mais do que isso, Henrique Mandetta nunca promoveu políticas sérias, consistentes de prevenção à saúde, de informação, tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, combate vigoroso ao tabagismo, ao alcoolismo e outras doenças. Quer dizer, evitar que as pessoas fiquem doentes. Não, ao contrário. O Henrique Mandetta sempre fez ali aquela política do clientelismo, de ficar liberando verbinha aqui e ali para agradar alguns deputados. E mais uma vez, ele nunca defendeu com vigor o SUS. Só para um passado recente dele, que ele fez essa defesa mais vigorosa do Sistema Único de Saúde. E Marcos, rapidamente, ele se surpreendeu com a dimensão do SUS e com os técnicos do SUS. E ali que ele foi conhecer a realidade, mas ainda não conheceu totalmente, né, Aldo, a realidade brasileira. E o que preocupa, Aldo, e atinge muito a Santa Casa, com o teto de gasto, indo para a minha área, teto de gasto, o orçamento anual federal não pode aumentar mais do que a inflação. E este ano o aumento vai ser de 2,30, se não me falha a memória. E qual é a tendência? É cada vez mais esse repasse para o SUS ficar congelado e cada vez mais a demanda e o custo do SUS ser maior para hospitais como a Santa Casa. E o que hospitais como a Santa Casa têm que fazer? Tem que tirar dinheiro dos planos de saúde, do atendimento particular, para investir no SUS. Aí o SUS vai pagar depois com as glosas. A dificuldade da saúde vai ser muito grande, principalmente com o teto. Por isso eu sempre digo aqui, Boturão, uma hora esse teto vai ter que estourar até para as necessidades sociais, principalmente na saúde. O problema é que a economia é fraca, né? E a economia não gira o dinheiro necessário, né? E evidentemente que uma hora vai explodir tudo, né? Quer completar alguma coisa, Aldo? Não, eu queria só estar ao vivo, mas o Dr. Walter Macoto mandando um abraço para o Boturão. Walter Macoto, um abraço, Walter. Gustavo Nunes também, arquiteto. Gustavo Nunes, arquiteto, também, mandando um abraço para todos. Gustavo, um abraço. Aqui. Obrigado. Sinal que o programa tem audiência qualificada, sem dúvida nenhuma. Prestígio. E o Santana lembrou bem, né? Essa participação do Mandetta nesse evento deixa claro que o sujeito lá em cima tem uma visão totalmente distorcida do país. Né? É impossível um ministro lá sentado numa cadeira recebendo lá as visitas. Mas que ele vai visitar onde? O que ele vai? Vai a Porto Alegre, vai a Florianópolis, vem a São Paulo, vai ao Rio, vai a Belo Horizonte, as capitais. Onde é que ele vai? Né? Ele vai vir a Santos para ser recebido na Santa Casa? Talvez numa oportunidade, um evento, enfim, é capaz que venha o ministro da Saúde aqui, se tivermos grandes representantes lá no Congresso que o tragam aqui, é possível até, mas é muito complicado, muito difícil, embora o presidente da República tenha estado na Santa Casa quando se inaugurou o pronto-socorro, né? Eu lembro bem disso. Agora, além disso, tem essa coisa do lobby, né? Do lobismo. O Mandetta é isso mesmo, ele defende a saúde privatizada, tem uma péssima visão em relação ao SUS, deixou o Ministério e agora está por aí correndo, não sei se ele quer ser candidato a alguma coisa, se ele imagina que ele tenha cacife para disputar alguma eleição, enfim, eu acho completamente impossível esse tipo de coisa, né? Mas, né, vamos continuar acompanhando. Eu fico imaginando, né, nós temos aqui no país, Fernando, 1.165 cidades cujo único hospital é um hospital filantrópico. É evidente que essas cidades não têm uma Santa Casa como nós temos aqui na região, que vem se empenhando e tem possibilidade de fazer o atendimento privado ou atendimento aos planos para poder dar suporte ao SUS. O que será, Fernando,
dessas outras instituições que não estão conseguindo ampliar, melhorar, convencer o particular que ali é um bom local para ser atendido, né? Eu acho que esses dados dos próximos anos é que serão para nós, né, muito tristes, com certeza, porque eles serão inferiores ao que nós temos hoje. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos para falar sobre aumentos. Está aumentando tudo, hein? Luz, pedágio, olha, tem que ter uma paciência daquelas, viu? Voltamos já. Muito bem, Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil pode estar aí às portas, à beira de uma nova crise energética, né? Que apagões podem acontecer pelo país afora, justificando o que informou a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, aprovando aí a volta das bandeiras tarifárias, né. Prepara aí a continha, viu, amigo? Nós estamos entrando no verão, né, até que de ontem para hoje aí a temperatura maneirou um pouco, está bem ventoso aí o dia. Há uma previsão de que as temperaturas em dezembro não sejam tão altas como a gente estava acostumado, né? Tem muito vento, muita virada de tempo, muita chuva e tal, né? Então, talvez o ar-condicionado não seja assim tão necessário, né? Dá para maneirar um pouco. Mas quando o verão entrar de vez, olha, dormir sem ar-condicionado vai ser uma crueldade. Aí o ar-condicionado que puxa de eletricidade é um negócio maluco, né? Banho, né? Banho quente principalmente, né? Chuveirão lá, enfim. Bom, e essas bandeiras nas tarifas, essas bandeiras tinham sido suspensas, né? No mês de maio por conta da Covid, né? Da pandemia. E agora voltam pesadas para cima de nós, né, Charles? Esse é um problema inflacionário muito grande. Primeiro, a questão da energia elétrica. Realmente, os nossos reservatórios diminuíram muito as condições de água. Isso reflete na energia elétrica. Nós tivemos um inverno que não foi inverno, foi verão. Nesse caso, quando você tem o reservatório aquém das necessidades, você aciona as termoelétricas. As termoelétricas, elas são utilizadas com óleo diesel. O óleo diesel é bem mais caro do que a energia elétrica, além de não ser renovável. Por que chegamos nesse ponto? Chegamos nesse ponto, por causa da Covid, para congelar as tarifas. E o outro também parece que faltou um pouco de previsibilidade. Aliás, na questão da energia elétrica, o Brasil sempre peca pela falta de previsibilidade. Saímos da verde diretamente para a vermelha, porque se não fizer isso, nós vamos ter podemos ter um colapso em todo o sistema, como teve agora no Amapá. Para que isso não ocorra, nós vamos ter que acionar as termoelétricas. As termoelétricas vão aumentar a conta de luz. Isso impacta sensivelmente na inflação. A inflação que nós prevíamos aqui em março, se lembra, era de 2,80. A inflação hoje, devido ao preço da alimentação, já chegou a 3,80. A previsão de 4 e pouco, né? Com a energia elétrica, nós vamos passar de 4. Então, aquilo que eu falava em fevereiro e março, que até dizia, não tem problema de inflação, não tem consumo. A alimentação levou de 2,80 para 3,80. E definitivamente a energia elétrica vai chegar em dezembro, vai levar para mais de 4. E esse é o grande problema que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos uma pandemia, nós temos um aumento da alimentação, nós temos um aumento da energia elétrica e, consequentemente, isso está repassando para os preços. Só dá uma ideia, o IGPM, que corrige o aluguel, está em 23% nos 12 últimos meses. Imagina repassar isso para o comerciante ou mesmo para a residência. O cara vai largar, né? Vai largar. Então, nós estamos numa situação muito difícil. A única saída é realmente investir na infraestrutura da nossa produção e geração de energia elétrica. Isso tem um custo. E esse custo, o poder público não tem condições, como nós já falamos, o teto de gasto, vai ter que privatizar, para as concessionárias particulares. Elas querem o quê? Segurança jurídica e certeza econômica. Isso nós não temos no momento. Eu vejo que o ano de 2021 vai ser um ano realmente muito complicado, principalmente se não houver uma contenção da inflação. Eu estou vendo dificuldades em segurar a inflação. Pois diz aqui, desde ontem, né, as tarifas na bandeira vermelha, no segundo patamar, uma taxa de 6,243 a cada 100 quilowatts. Não tem como calcular isso agora, aí, como é que vai se incidir, né, no dia a dia de todos nós, né? Eu sei que o diretor da ANEEL afirma que afluências críticas nos principais reservatórios do país, Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul,
e deterioração nos meses de outubro e novembro, que levaram a essa necessidade. A coisa está feia, viu? O Fernando Henrique Cardoso passou por essa situação, deu apagão várias vezes no Brasil inteiro e aí no ano seguinte o Lula ganhou. E aí, se você me permitir, Boturão, o Fernando Henrique foi em 90, quando que ele deixou? 2001 para 2002 que aconteceu isso. Desde lá, nós estamos sem investimentos suficientes na infraestrutura do Brasil. Nas linhas de transmissão. É exatamente isso que eu ia falar, Edgar. Uma das grandes críticas que faz aos governos de Dilma Rousseff, que não investiu como deveria em linhas de transmissão, priorizou apenas a geração. Até que teve aquela polêmica hidrelétrica de Belo Monte, que na prática ela foi acusada, o governo Dilma foi acusado de beneficiar setores específicos que estavam ali muito próximos ali de Belo Monte, em vez de pegar aqueles recursos aplicados para a construção de Belo Monte, aplicar em linhas de transmissão. Porque no Brasil, além da quantidade de linhas de transmissão serem poucas, elas são muito ruins. O desperdício de energia é muito grande. Entre a geração e chegar na casa do consumidor, parece que 50% da energia elétrica brasileira vai pelo meio do caminho. Então, faltou esse tipo de investimento. Por isso que a gente fica falando, reservatório baixo e tal. Essa é uma parte do problema. Outra parte é você investir nas tais linhas de transmissão. Outro exemplo muito claro aí é lá no Acre, no Amapá, né? No Amapá que tivemos ali. Falta de investimento em infraestrutura, em linhas de transmissão. Faltou até o backup, né? Faltou tudo ali, né? Quando falta energia aqui, tem que ter o backup e não tinha. E esse problema, nós estamos todos interligados. E nessa interligação ela vai perdendo potência. Quando deveria ter cada região ter a sua produção e a sua produção, geração e transmissão. E o que gasta de energia um hospital, por exemplo, hein, Aldo? Mas é uma coisa louca, né? Eu estou pensando aqui, qual foi o grande projeto, né, focado nesta área dos governos federais, né? Todos. E apenas lembrando, né, não sei se entenderam, nós estamos em dezembro, né? O calor é intenso, né? Ou seja, nós vamos encarar esse dezembro, janeiro, fevereiro e março com o risco do apagão. O risco já está aí, né? Não tem jeito. E qual será o grande projeto a curto prazo, a médio prazo? A curto prazo não tem. E uma preocupação que tem. O Brasil, há 3 anos, cresce 1,1. Se o Brasil crescer a 4... Não tem como. Não tem energia. Não tem colapso. Tem um colapso. Olha a situação. Então, isso aconteceu em 2002, né? Até por causa disso, o Fernando Henrique perdeu a eleição. Não só por isso, mas também por isso. A energia é utilizada como uma moeda política, né? Como uma moeda. Na época era para o PFL, você lembra? Até o Fernando Henrique, infelizmente, eu deixei para o PFL e o PFL não teve as condições, não cuidou como devia, mas aí eu assumo a culpa, porque eu sou presidente. Claro. Então, nós estamos de 2001, 2002 fizeram esse problema até hoje, nós estamos em 2020 e para 2021. O problema continua o mesmo. Aí você socorre pela termoelétrica. Termoelétrica é cara, termoelétrica é diesel e não é renovável. Então, e não podemos crescer, nós estamos condenados a não crescer. Se crescer, tem um colapso. Exatamente. Bom, para você que usa costumeiramente o sistema Anchieta Imigrantes, vai fazer o quê? Não é novidade, né? O pedágio lá em cima, o custo é muito alto, sem dúvida alguma, né? Mas fica tranquilo aí que desde ontem também, né? Tivemos aí um pequeno reajuste de 2,13%, né? De acordo com os contratos do governo do estado com a Ecovias, e o contrato é para ser cumprido, sem dúvida alguma, né? Ou para ser respeitado, né? Como diria o Vanderlei Luxemburgo, o contrato é para ser respeitado. Se vai cumprir ou não, é uma outra situação. Se você quer romper o contrato, você vai lá pagar a multa, né? Que está no contrato e rompe. Senão, você vai para a justiça e vai pagar, depois de tudo isso, muito mais. R$28, né? R$28 para você descer a serra e passar pelo pedágio do sistema Anchieta Imigrantes. É caro, né? E para nós santistas, no verão... Quando você vai descer, você vem pela Anchieta. Num tempo normal, você paga esse valor e você ainda tem que descer
pela Anchieta, privilegiando o turista. É algo realmente desarrazoado, né? Santista é consumidor de segunda classe. Não, é porque, veja, a gente já debateu isso aqui N vezes, já tive a oportunidade de entrevistar, infelizmente aqui ainda não, né? Mas em outras emissoras, o coordenador da Ecovias, de presidente da Ecovias, lembro muito do Irineu Meirelles, né? O Irineu Meirelles foi o presidente da Ecovias num período de construção da pista descendente da rodovia dos imigrantes, enfim. Depois outros sucederam, né? Com menos brilho, né? Claro. Mas todos tinham sempre uma explicação matemática, né? Confusa, enfim. Eu falo, amigo, nós estamos na época da informática. Será possível que o cara que vai descer pela Imigrantes, né? Ele só vê concreto na frente dele. Lógico, mas ele desce sossegado, tranquilo, com uma segurança danada, rapidamente, né? Você desce pela Anchieta, claro que é um visual infinitamente mais bonito. Queria eu. Agora, tira os ônibus e os caminhões da minha frente que eu desço alegremente pela Via Anchieta. Com certeza, garanto para a Ecovias que desço, toda vez que eu precisar, eu desço pela Via Anchieta. Pô, uma alegria descer pela Anchieta, aquele visual maravilhoso, estrada linda, né? Só que com ônibus, caminhão, van, porra, o negócio é pesado, não é mole, né? Atrasa a viagem, o risco aumenta, essa coisa toda. Você tem que dar um desconto no pedágio para o cara que vai descer a serra pela Via Anchieta. Isso é uma coisa óbvia, né? O Rafael Quaresma esteve com a gente aqui segunda-feira, né, Santana? Né? Segunda-feira, né? Terça-feira, foi ontem então? Ontem o Quaresma esteve aqui com a gente, verdade. O Altair também participou. O Quaresma, a gente acabou não questionando isso, né? Não veio a pauta, né? Mas é um assunto para o direito do consumidor, porque não é possível, pô. A descida pela Imigrantes é uma coisa, a descida pela Anchieta é completamente diferente, o risco é muito maior, né, Aldo? E você paga o mesmo valor. Você fica limitado a uma pista só, vamos ser bem sinceros, e essa uma pista não é respeitada por quem está na pista de trânsito pesado, porque eles têm duas. Nós, às vezes, temos meia pista, uma pista, mas é diferente mesmo, né? E a atenção que você desce, né? É bonito, né? Até histórico, né? Você vê aquela descida da serra, mas a atenção que você desce, né? Caminhão, ônibus. Agora, uma coisa que não me entra na cabeça, por mais que os técnicos, os presidentes da Ecovias justifiquem, é porque na construção da segunda pista não foi feito um projeto que permitisse a descida de caminhões. Hoje a gente percebe que a inclinação, o grau de inclinação do tabuleiro não permite, porque os ônibus e caminhões vão perder o freio. Quer dizer, como é que lá no começo, lá o engenheiro, o genial que foi projetar essa obra, não fez mas foi avisado plano. Isso, viu, Santana? Pois é, mas deveria, não tinha jeito, tinha que ser mas daquele deveria jeito, né? fazer um projeto que permitisse, vai duplicar imigrantes, mas ela tem que comportar a descida, porque afinal a imigrantes... O problema é que ninguém queria fazer o projeto. É o maior acesso ao maior porto da América Latina. Todo mundo queria administrar o sistema Anchieta Imigrantes, mas ninguém queria fazer a segunda pista, a pista descendente, né? Foi aberto lá o processo de licitação, deu deserto, até que surgiu o consórcio Primave, né? Que entre as suas grandes empresas tinha lá o grupo Ecovias, e a Ecovias então ofereceu, sentou-se com o governo do estado, enfim, e foi feito ali um acordo. E toda a mídia acompanhou, eu acompanhei isso de perto 100%, né? Entrevistei N vezes secretários de Estado, entrevistei N vezes o presidente da Ecovias, e as explicações eu sempre, olha, vai ser isso aqui, ó, vai ser isso aqui. E o Irineu Meirelles chamava a Serra do Mar de uma manteiga, né? Cada vez que você quebra um negócio, você tem a impressão que a serra está esfarelando, entendeu? Ou seja, é um negócio extremamente complexo, né? Difícil de você fazer na pista descendente. Isso foi avisado, todo mundo já sabia que ônibus e caminhões não teriam como descer a pista descendente da Imigrante. E todo mundo apostou que seria uma saída melhor. E é mesmo, é uma saída melhor você ter são 6 pistas, né? Mais as 4 são 10 pistas, quando antigamente a gente tinha 7, né? Aí tinha o maldito 5x2. Feriado e tal, não sei o que, 5x2. Você subia pela Anchieta e todo mundo descia pela outra Anchieta e pela única Imigrante que tinha. Hoje, pelo menos, você tem, né, quando a coisa complica... Mas, você concorda que se eu fizesse um projeto que permitisse a descida de ônibus e caminhões, nós não estaríamos discutindo esse tipo de coisa? Mas porque não tinha projeto para isso. Ninguém apresentou projeto para isso. Nenhuma empresa que se colocou lá apresentou projeto que permitisse isso. A única empresa que se apresentou
apresentou viabilidade para fazer a segunda pista, apresentou esse projeto, né? Agora que a coisa está colocada aí, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? O governador Mário Covas descia a serra, a primeira coisa que perguntava a ele: governador, e a segunda pista? E a segunda pista? E a segunda pista? Tanto que ele falava: pô, vocês vão perguntar da segunda pista? Eu não tenho dinheiro. É essa a pergunta? Ele falava sempre assim: ó, se a pergunta é essa, não tem dinheiro, o Estado não vai fazer. Até que surgiu a Ecovias e colocou esse projeto, o projeto foi aprovado. O pior de tudo, acho que não foi nem isso, né? O pior de tudo foi o planejamento que a Ecovias colocou para as estradas complementares. Isso foi o pior de tudo. Porque gerou um tráfego, um trânsito maluco aí, toda a Baixada Santista. Era óbvio que o movimento de veículos ia aumentar, né, em direção aqui à Baixada. Depois com o Rodoanel também, né? O movimento é constante. A Imigrantes virou uma avenidão, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí, Boturão, uma polêmica que é essa ligação Santos-Guarujá. É outra. E é bom que essa polêmica... Uma lenda urbana, diga-se. É bom que essa polêmica, ela olhe todos esses pontos, né? Porque, por exemplo, nós temos lá a Golden Gate, lá em São Francisco. Ela já tem 82 anos, acho que 83 anos de existência. Mas lendo a história, ela também passou por questões polêmicas antes da sua construção. Mas o fato é que hoje é uma senhora de 80 e poucos anos, a Golden Gate, ela permite todo o aumento de trânsito que ao longo dos anos ela sofreu, né? Fruto desse embate de projetos antagônicos dos engenheiros à época lá, mas hoje ela permite isso. Quer dizer, é importante que se perca tempo com estudo, até para que se tenha uma projeção melhor, mas hoje, de fato, com relação à segunda pista, não adianta chorar o leite derramado, como diz o filósofo Boturão aqui para nós. É verdade. Meu caro Aldo, prazer recebê-lo mais uma vez e até a semana, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, Chagas. Até a próxima. Vamos continuar orando pelo nosso país. Santana sempre conosco, de segunda a sexta, e a gente com você também, 13h30, ao vivo com o Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, com a reprise às 8 da noite. Tchau. Valeu, obrigado, gente.